Olá! Hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre adverbs. Meu nome é Vera Ramos e nós vamos falar sobre parts of speech adverbs. Então, partes do discurso, advérbios. Vamos lá. Então, o que são os advérbios? Advérbios são uma das classes de palavras modificadoras, ou seja, elas modificam as palavras, essas classes, de palavras que estão ao redor delas. Então, o advérbio é uma delas. O adjetivo também, mas hoje nós vamos ver muito pouquinho de adjetivos, nós vamos falar mesmo sobre os advérbios. Vamos ver, olha, os advérbios, então, eles podem modificar três classes de palavras, que são os verbos, os adjetivos e os próprios advérbios. Vamos ver em exemplos isso? Vamos começar pelos verbos. Vamos ver os advérbios aqui, mudando o verbo. Veja esse exemplo. David walked quickly. Então, nós temos o verbo aqui, walked, que está no passado. Então, se eu falar David walked, é uma coisa. Mas aqui eu estou falando que David walked quickly. Então, o quickly está mudando o verbo, ele está mostrando a forma como David andou, ou seja, ele andou rapidamente ou de forma rápida. Um outro exemplo. She closed the door quietly. Ou seja, o verbo aqui é closed e the door é só o objeto, né? She closed quickly, né? The door. Então, o quickly está mudando o verbo closed, que ela fechou a porta de forma silenciosa. Agora vamos ver os advérbios mudando adjetivos. Aqui, I'm extremely happy. I'm happy é uma coisa, eu estou feliz. Mas I'm extremely happy, eu estou extremamente alegre ou feliz. Então, happy é um adjetivo e o extremely está alterando o sentido de happy. I'm very sorry. Se eu falar I'm sorry, é uma coisa. Sorry é um adjetivo em inglês. Em português nós falamos eu sinto, né? Eu sinto muito. Mas aqui o very está modificando o sorry, então é eu sinto muitíssimo. Então, I'm very sorry. E agora vamos ver os advérbios, um advérbio mudando um outro advérbio. Olha aqui. Diane spoke quite beautifully. Diane spoke, esse é o verbo. Beautifully está mudando o spoke, porque ela não só falou, ela falou de uma forma bela, né? Mas o quite está modificando o beautifully, porque ela não só falou de uma forma bela, mas ela falou de uma forma muito bela, muito bonita a forma como ela falou. Então, quite, beautifully, quite, mudando o advérbio beautifully. Agora, nós vamos passar para alguns tipos de advérbios. Então, nós temos o advérbio de manner, ou seja, de modo, que foi alguns dos advérbios, nós vimos agora nesses exemplos, alguns desses advérbios de modo. Nós também temos os advérbios de time and frequency, ou seja, de tempo e frequência. Temos também advérbios de space, de lugar. Em português não é de espaço, né? Mas advérbio de lugar. E temos advérbio de degree, que é de grau. E temos intensifiers, aqueles que intensificam, né? O verbo ou o adjetivo ou o advérbio que ele está modificando. É claro que nós temos mais tipos de advérbios, mas na aula de hoje nós vamos nos concentrar nesses tipos específicos aqui. Manner. Então vamos falar um pouquinho mais sobre os advérbios de modo. Eles indicam como uma coisa foi feita, então de que maneira, de que forma. Por isso que é manner. O que nós fazemos? A formação é o seguinte, nós temos um adjetivo, nós acrescentamos li a esse adjetivo, ly, e nós transformamos esse adjetivo num advérbio. Vamos ver alguns exemplos. Slow é o adjetivo, slowly é o advérbio. Nice é o adjetivo, nicely é o advérbio.
Beautiful é o adjetivo, beautifully é o advérbio. Vamos ver exemplos na frase. Olha aqui, nesse primeiro exemplo nós temos um adjetivo. That was a slow bus. Por que eu sei que é um adjetivo? Olha, bus é um substantivo. O adjetivo, lembra, eu falei que também é uma das classes modificadoras. Então, o adjetivo ele muda o substantivo. Não é só that was a bus, mas that was a slow bus. Ou seja, é um ônibus lento, né? É um adjetivo. E agora nós modificamos o slow, passamos a slowly, então indica um advérbio e ó, ele está modificando um verbo. The bus went slowly, advérbio, de modo, certo? A maneira como esse ônibus se locomoveu. Agora, vamos falar dos advérbios de time and frequency. Então, time, tempo, né? Nós temos yesterday, Monday, tomorrow, already, etc. Temos muitos advérbios de tempo. Olha aqui um exemplo. She didn't study yesterday. Yesterday indica tempo, time, né? Então, ela não estudou ontem. Esse é um advérbio de tempo. Agora, de frequência. O advérbio de frequência indica quantas vezes você fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa. She always studies. Então, aqui é frequência, porque always, ela sempre estuda. Poderia também ser she never studies, ela nunca estuda, mas isso não é bom para aluno, certo? Mas também poderia ser she sometimes studies, né? Às vezes, mas o melhor mesmo é she always studies. Vamos para algumas expressões de tempo também. Não só uma palavra, mas também, como em português, nós temos algumas locuções adverbiais, né? Que indicam tempo ou outro tipo de advérbio. Aqui, em inglês, por exemplo, next week, since 1985, the day after tomorrow, during the hurricane, tudo isso indica tempo. Olha aqui um exemplo. She has been living here since 1985. Quer dizer que ela mora aqui desde 1985, né? Aqui é uma expressão porque nós temos mais de uma palavra indicando tempo. Space. Então, vamos passar aos advérbios de lugar, que indicam lugar. Olha aqui, os advérbios de lugar, eles indicam uma localização ou direção e são a resposta à pergunta where, que é onde. Então, eles podem ser palavras isoladas, como outside, upwards, downstairs, outside, que é lá fora, upwards, que é em direção para cima, e downstairs, que é no andar de baixo. Olha aqui um exemplo. John is not here, he's downstairs. Então, o John não está aqui. Here também é um advérbio de lugar. He is downstairs. Então, ele está no andar de baixo de onde nós estamos, certo? Então, here, downstairs são advérbios de lugar. Degree. Advérbios de grau. E aqui eu vou falar especificamente do quite, porque ele é um advérbio que às vezes traz um pouquinho de dúvida aos alunos. Eles não sabem exatamente o significado dele, porque dependendo do adjetivo que ele está modificando, nós vamos ter uma leve diferença de significado. Então vamos lá. Ele indica o nível de moderação. Todo advérbio de degree, de grau, então vai indicar esse nível, né, de moderação. O quite, no caso, ele é mais forte que fairly. It's fairly good, it's quite good. É melhor do que, é mais intenso do que fairly good, por exemplo. E ele pode ter dois significados, por isso que eu escolhi o quite para a aula de hoje. Então, com adjetivos comuns, significa muito, bastante, relativamente, razoavelmente, mas não demasiadamente. Então, vejamos. Quando ele está ao lado de um adjetivo, modificando esse adjetivo, e é um adjetivo comum,
Então, esse vai ser o significado dele. Vamos ver o exemplo? I'm quite tired. Eu estou, vamos esquecer um pouquinho do quite. Eu estou cansada, né? Tired, cansada. But I can walk a bit further. Quer dizer, eu estou cansada, mas eu consigo andar um pouquinho mais. Então, se eu usei aqui o quite, eu estou muito cansada ou estou bem cansada. Mas ainda dá para eu andar um pouco mais, né? Eu consigo, né? Eu posso caminhar um pouquinho mais, eu consigo caminhar um pouquinho mais. Então, ele tem esse significado de muito ou razoavelmente, relativamente, bem, mas nunca demasiadamente, porque demasiadamente é too much, né? Agora, vamos ver no outro significado que ele assume. Com adjetivos absolutos, ele significa totalmente, completamente, absolutamente. O que significa isso? Um adjetivo absoluto. Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender claramente. I'm quite exhausted. Tired é comum, certo? Estou cansada, mas é possível ficar mais do que cansada. Mas exhausted, não dá para ficar mais do que exhausted. Então, esse adjetivo, ele é absoluto, ou seja, ele completa o sentido do cansaço. Mais do que exhausted, não dá para ficar. Mas aí eu posso ainda intensificar usando quite. Então, toda vez que o quite estiver ao lado de adjetivos que têm esse sentido de completude de alguma coisa, ele vai significar absolutamente, completamente. Então, se eu falo, I'm quite exhausted, significa que I can't walk another step, porque eu estou completamente exausta, absolutamente exausta, não consigo dar nenhum passo a mais, nenhum passo é possível, porque eu estou no limite da exaustão, certo? Então, I'm quite exhausted, certo? Agora, nós vamos ver um pouquinho dos intensifiers, aqueles que intensificam o sentido de um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Olha aqui o exemplo. This trip is absolutely wonderful. Quer dizer, eu estou modificando wonderful. Wonderful já é demais, não é? É maravilhosa, essa viagem é maravilhosa. Mas ela está, né, absolutamente maravilhosa. Absolutely wonderful. É um intensificador. Eu estou intensificando o sentido do adjetivo. Aqui, the temperature was barely above freezing. Aqui também, barely, eu estou enfatizando o que ela está acima, above, né? Freezing, do congelamento, a temperatura, né? The car was completely destroyed after the accident. Então, o carro ficou completamente destruído depois do acidente. Quer dizer, o carro ainda não ficou destruído apenas. Eu estou intensificando o sentido do destruído. Então, ele ficou completely destroyed. Então, aqui nós temos alguns exemplos dos advérbios de intensidade. São os intensificadores. Right? E nós vamos ver agora alguns casos especiais de advérbios. Sempre tem, não é? As palavras, elas são como as pessoas. Elas funcionam de forma diferente dependendo do contexto em que elas estejam. As pessoas e as palavras também, né? Então, vamos ver aqui. Alguns adjetivos têm uma forma similar ao advérbio. Como friendly. Então, friendly termina em ly, mas não é um advérbio, é um adjetivo. Lively, lovely, motherly, sickly, silly. Então, esses são alguns dos exemplos de adjetivos que têm a mesma forma do advérbio. Mas como que eu vou saber que é um adjetivo? É muito simples, olha. O adjetivo, lembra, ele modifica um substantivo. Então, no exemplo, Matt gave me a friendly handshake. Handshake é um aperto de mão, certo? Então, o aperto de mão é um substantivo. Friendly é um adjetivo, porque ele está modificando o aperto de mão. Não foi sim um simples aperto de mão, mas um aperto de mão amigável. Então, é um adjetivo. Mrs. Brown is a lovely neighbor. Então, Mrs. Brown
é minha vizinha, é uma vizinha, mas ela não é só uma vizinha, ela é lovely. Então, neighbor é um substantivo e lovely é um adjetivo, porque está modificando esse substantivo. Então, ela é uma vizinha adorável, certo? Agora, nós podemos, e se eu quero usar esses adjetivos no sentido de advérbio? Vamos ver o que nós precisamos fazer para isso. Aqui, então eu vou pegar esse adjetivo, porque eu não posso falar friendly, não existe isso, né? Acrescentar mais um li. Então eu vou pegar o mesmo adjetivo e vou transformá-lo em advérbio. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar então o verbo, eu vou usar in a, esse adjetivo que eu quero, way, por exemplo, in a friendly way, ou in a friendly manner, ou in a friendly fashion, como em português, de forma amigável, de maneira amigável, de um jeito amigável, certo? Então, olha aqui, um exemplo. Martha always treats me in a motherly way, asking me if I'm taking my coat and an umbrella. Então, a Marta sempre me trata de uma forma maternal, não é? Sempre me perguntando se eu estou levando minha jaqueta, o meu casaco e um guarda-chuva, certo? Então, in a motherly way. Poderia ser in a motherly manner ou in a motherly fashion, que tem o mesmo significado, certo? Que seria way, modo ou de forma, manner e fashion ou de jeito, certo? De um jeito maternal. Agora vamos para aqui sim, aí eu fico. Mas isso é um adjetivo ou é um advérbio? Novamente, atenção à posição do termo na frase. Isso é muito importante para eu saber se se trata de um adjetivo ou de um advérbio. E nesse caso, o adjetivo e o advérbio são exatamente iguais. Aqui, olha. He wants to be a better person. Aqui é better, que é um adjetivo ou é um advérbio? Person é o quê? Person é um substantivo, é um noun. Então, aqui eu tenho um adjetivo, não tenho um advérbio. Mas eu tenho he understood the situation better. Aqui eu tenho um advérbio. Por quê? Porque he understood. Better está modificando o verbo understood, porque ele entendeu melhor a situação. Como que eu sei que esse better não está mudando situation? Que situation é um substantivo, certo? Porque o adjetivo em inglês vem antes do substantivo. Olha aqui, better person. Não é a better situation, não. É he understood better the situation. Mas a colocação dos termos na frase, em inglês elas são mais fixas do que em português. Então, ficaria um pouquinho estranho se eu falasse he understood better the situation. Se eu estiver falando até, tudo bem, eu posso dar uma ênfase, mas na forma escrita, o melhor é isso. Mas eu tenho que entender que understood está sendo modificado por better, então por isso que é um advérbio, porque ele está mudando um verbo, certo? Mais um exemplo. She's a hard worker. Worker é um substantivo, que significa um trabalhador, uma trabalhadora. Hard quer dizer que ela é uma trabalhadora séria, não dura, né? No sentido aqui, hard é no sentido de que faz mesmo as coisas. Então aqui hard é um adjetivo, modificando um substantivo. E aqui she works hard. Aqui o hard está modificando o verbo work. Então ela trabalha com afinco, ela trabalha muito, né? Então aqui sim o hard é um advérbio. Ou seja, nesses dois exemplos vocês viram que o advérbio e o adjetivo têm a mesma forma, mas eu tenho que ficar atenta à posição do termo na frase. Vamos lá. Agora nós vamos ver advérbios com formas diferentes. É o mesmo, nós digamos assim, ele tem a mesma raiz, mas ele tem uma forma diferente. Vamos ver. Alguns advérbios possuem duas formas, porém o uso de uma ou de outra muda o significado da palavra. Quer dizer, ele tem um significado completamente diferente.
Olha aqui. He works hard. Nós acabamos de ver, né? She works hard. Quer dizer, hard é um advérbio, está modificando work. Então, significa que ele trabalha muito. Mas olha aqui. Nós colocamos um ly no hard e virou hardly. Mas o significado é totalmente diferente. Significa que he hardly works, que ele mal trabalha, ele quase não trabalha. Veja a grande diferença. Então, hard pode ser um adjetivo? Pode, mas ele também é um advérbio. Então, muito cuidado. Hardly não é o mesmo sentido, não tem o mesmo sentido de hard. Ele significa quase não. Ou seja, é o contrário do que significa hard, certo? E temos mais casos, mas aqui vamos prestar atenção a esse. Visto. Position. Qual é a posição dos advérbios? Nós vamos falar um pouquinho sobre a posição dos advérbios de modo. A maior parte dos adverbs of manner, de modo, né, se localiza no final da oração, depois do verbo e do objeto. I was in a hurry, so I bought it quickly. In a hurry também é um advérbio e quickly, que é o adverb of manner, está no final da frase, certo? Depois do objeto, aqui nós temos o verbo bought, então eu estava com pressa, então eu comprei isso, alguma coisa, it, né? Pode ser um livro, rapidamente. Agora, eu estou quase finalizando a aula. Eu vou mostrar o advérbio com inversion. Eu não sei se vocês já viram isso, mas inversão parece uma coisa tão complicada, mas é tão simples. Olha, vamos ver aqui. Essa frase é o que nós usamos, nós falamos no dia a dia em inglês. I have never seen such courage. Quer dizer que eu nunca tinha visto uma coragem como aquela, né? Então, olha, I have never. Never é o advérbio. Se eu quiser intensificar o sentido dessa frase, eu posso mudar a posição de never. Mas para isso eu tenho que colocar ele como o primeiro termo da frase. Então eu coloco ele na frente de tudo e fica never. Só que para fazer isso, ao fazer isso, eu tenho que mudar algumas posições aqui na frase e eu vou provocar o que é conhecido como inversion, que é uma inversão. E a frase vai ficar assim: Never have I seen such courage. Então, eu mudei, tá vendo? Eu não falo never I have seen, não. Never have I seen. Ou seja, a frase fica como se ela estivesse na pergunta em inglês, né? Never, não. Have I seen such courage? No, never. Certo? Então aqui, qual o sentido? Eu estou intensificando o que eu quero dizer e normalmente é numa situação mais formal. Isso é comum na escrita, principalmente na escrita literária, jornalística, também pode ser político, ao querer enfatizar alguma coisa aí ele vai usar. Mas no dia a dia é muito difícil, eu posso enfatizar só nessa mesma frase, dando ênfase à palavra never, né? Claro que o sentido fica o mesmo. Outro exemplo para vocês entenderem bem. She rarely left the house when blá blá blá, certo? Então ela mal saiu de casa e eu vou continuar quando aconteceu alguma coisa. Mas aqui, ó, a minha intenção é aqui, rarely é o advérbio. Então eu vou intensificar essa frase, então eu vou começar com rarely. Mas preste atenção, olha, esse verbo está no passado, left. Como é que eu vou inverter aqui? Eu vou precisar do auxiliar. Aqui, o auxiliar já era have. Aqui não. O auxiliar o verbo é leave e o auxiliar é did, porque é o passado. Aqui ele está left. Então, se eu fosse fazer a pergunta, eu diria, did she leave the house? Não é isso? Então, na inversão, vai ficar assim. Rarely did she leave the house when something happened? Né? Quando alguma coisa aconteceu. Então, a situação é a mesma, é usado só para intensificar o que eu estou falando
dela, aqui no caso. Que ela mal saiu de casa e alguma coisa aconteceu, certo? Que mais? Nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. É óbvio que vocês têm muito mais coisas sobre os advérbios. É uma classe que nós podemos explorar, como outras também, adjetivos, verbos, que tem muita coisa interessante. Mas eu quero alertá-los para isso. Nós não podemos esquecer que os advérbios, eles vão mudar os verbos, os adjetivos e o próprio advérbio. Eu espero que a aula de hoje tenha ficado clara para vocês. Eu espero que, se vocês tiveram alguma dúvida em alguma coisa, voltem à aula, vejam do começo, repitam, procurem ficar atentos a textos, como os advérbios são importantes, como eles colorem o texto, né, dando mais ênfase ou tirando a ênfase de alguma coisa, intensificando uma coisa, marcando outras. Eles são muito importantes em qualquer tipo de texto, em português e em inglês. Então, por hoje é só. Eu me despeço de vocês aqui e até uma outra aula. Tchau!